Muito bem, voltamos. Ascendência Bookworm, volume 33, último volume de Ascendência Bookworm. Obrigado a todos que me acompanharam nessa longa jornada aqui em Bookworm. E vamos sem enrolação. Prólogo. Esse prólogo retoma os acontecimentos do volume passado através da perspectiva do Ferdinand. Em particular, a conversa que ele teve com a Mercionora sobre a Mine e seu estado atual, sobre como ele poderia resolvê-lo, como ele poderia restaurar suas memórias, visto que a Mercionora em outro momento chegou a explicar para ele que a injeção da mana da pessoa esquecida poderia fazer ela relembrar dela. E até por isso a Mine se lembrou do Ferdinand, mas não dos outros. E até esse ponto que o Ferdinand levanta. Como ele poderia resolver a situação, visto que as pessoas em questão se tratavam de plebeus que não tinham essa possibilidade. Além disso, o Ferdinand conversa sobre a questão da mana divina no corpo da Mine que fazia ela agonizar em dor, e como a Mercionora orientou ele em dois caminhos. Um era ele esvaziar ela de mana e ir lá e tingir ela para a mana dela voltar a ser uma mana mortal. Mas o Ferdinand fica resistente, porque ele sabe que 300% isso trazia um risco consigo. Mas a segunda opção era ela substituir a mana divina dela através do tempo, com a Mine seguindo a vida dela com a mana dela e aos poucos sendo substituída. Claro, sem contar a dor, todos os problemas decorrentes da mana divina que iriam continuar. Mas além disso tudo, o Ferdinand sabia que esse método não levava em conta o fato da Mine ser uma garota com um devorador, e que a mana dela basicamente não tinha personalidade própria e poderia simplesmente nunca deixar de ter as características divinas se não fosse induzida a isso. E um ponto de dor aqui, ressaltado pelo Ferdinand, e que fortemente move ele nisso tudo, era o comportamento atual da Mine, que apesar de ainda seguir a linha anterior dela de sempre, ele descreve atualmente como sendo menos emocionado, mais contido, mais recatado, com a falta do fervor usual dela. Até mesmo nas interações e demonstrações de apreço que ela fazia a ele, apesar de seguir a linha de sempre, eram menos fervorosos, muito porque as lembranças e as emoções que constituem ela e os porquês dela foram esquecidos. No que se seguiu, teve um momento da Elegantine e as fundações em que nem de perto a Mine chegou de ser esvaziada de mana, e assusta o Ferdinand a velocidade acelerada em que a mana dela se regenerava. E ele tenta atingir ela à força, injetando mana diretamente nela. Mas a mana dele é 100% recusada pela Mine, sem a própria Mine nem notar que ele tentou algo. E ele ainda tenta dar a mana dele líquida pra ela, como ele fez em algumas ocasiões, mas diferente de antes, que os dois tinham uma mana praticamente idêntica, a Mine dizia por isso que a poção tava doce, ou algo do tipo. Mas atualmente, quando ele tentou, a poção desceu basicamente como veneno pra Mine, ou seja, não. Então seguiu o que a gente sabe, é a procura de jeitos de esvaziar a Mine de mana até chegar ao ponto do fim do volume passado, que é a magia sobre todo o ducado, em que a gente acompanha aqui de perto o medo e a ansiedade do Ferdinand naquela situação. Depois da Mine ter literalmente sido esvaziada, próxima do zero, com ele tomando o máximo de cuidado e gerenciando as coisas, com medo de, enquanto ele não conseguia atingir ela começar a gerar no corpo dela os já conhecidos fragmentos de mana endurecidos no corpo dela, que é coisa de corpo morto. E com o Ferdinand tão desesperado, usando como último recurso a devolução da bênção que a Mine deu pra ele na despedida quando ele foi pra Arnsbeck. Então, com isso, a gente fecha esse prólogo. Começando o volume de fato, aqui a gente tem a Mine num ambiente vazio, de onde ela escuta a voz do Ferdinand. Depois de responder, ele explica a situação, que ela ainda estava desmaiada e que ele tinha conseguido retingir a mana dela. E o ponto dele ali é que agora era o processo de tentar fazer ela recuperar suas memórias através das memórias dele, visto que os outros métodos disponíveis não eram viáveis para o caso. E aqui a memória que o Ferdinand traz é do encontro da Mine e sua família com ele e o antigo bispo, onde se segue a cena do Gunther e da Eva protestando contra o bispo pelo bem da Mine, o Gunther indo contra todos para proteger a Mine e a Eva, e se do lado da Mine ela se surpreende com o quanto aquelas duas pessoas eram loucas e estavam basicamente pedindo para que fossem executadas com aquela atitude. Do lado do Ferdinand, como a Mine tá olhando nas memórias dele, a gente vê o sentimento do Ferdinand frente àquela situação, que era de inveja da Mine e de sua família, que estava disposta a tudo para protegê-la. E na questão da Mine, não é tão efetivo, visto que o que realmente ataca mais ela é a frustração por sentir um sentimento sobre aquela cena, mas não uma infelicidade, algo distante e difícil de se relacionar. Tanto que, mesmo sabendo
que se tratava dela. Mesmo o Ferdinand dizendo pra ela que aqueles são seus pais, o tipo de comentário que ela faz é que a coisa certa a se fazer naquela situação era realmente os pais dela desistirem dela e deixar ela pro templo, como pedido. O Ferdinand então passa para a próxima memória, que era a situação do Lutz e sua família, onde o Lutz, se vendo impedido de seguir seu sonho, recebe a ajuda da Mine para ele ser pego pelo orfanato, e o Ferdinand fala que ela estava indo tão longe nisso porque ela considerava o Lutz como sendo de sua família, e o Ferdinand, independente do que ele disse na época, a verdade é que ele se prestou a isso devido à situação anterior, que fez ele querer entender mais sobre a relação entre os plebeus. Tanto que naquela conversa sobre adoção, em que o Benno propôs adotar o Lutz para ele se tornar seu sucessor na Gilberta, a resposta da mãe do Lutz sobre como isso não significava que ele, o Benno, seria um bom pai para o Lutz, e como um bom pai não teria um filho só porque ele faz bem por seu empreendimento, fez o Ferdinand se tornar mais desconfiado com a pessoa do Benno. Além de ter jogado ele numa puta bad vibes naquela hora, visto que veio à mente dele que o Alfred, o antigo Albi Ehrenfest que tirou ele da vila de Adalgisa, só fez isso, como dito, pela vontade da deusa do tempo. E porque era benéfico para Ehrenfest. E novamente, o que o Ferdinand sentia sobre aquela situação era inveja do Lutz e da família dele. Mas do lado da mãe, ela não sentia nada pelo Lutz. O Ferdinand então move os dois para o primeiro encontro que a mãe teve com a Tully, depois da mãe despertar do seu coma de 2 anos. No lado da Mani, ela se sente assim como na primeira cena com os pais dela. Algo distante, difícil de dizer o que era, mas do lado do Ferdinand, a Mani claramente sentia uma culpa que ele tinha de ter deixado ela ter sido capturada, que fez ela perder 2 anos da vida dela. O Ferdinand então vai passando por várias memórias que se conectavam às outras, e a Mani aos poucos vai se lembrando, mas o ponto é que ela consegue saber que ela amava essas pessoas, que ela se importava com elas. Ela conseguia até ouvir suas vozes, mas era como se tivesse alguma coisa que a separasse delas. Então o Ferdinand leva a Mani para aquela cena final, onde a Mani, ao se despedir da sua família e dar aquela bênção com as emoções que dominavam ela naquele momento, a Mani, ao assistir aquilo, recupera suas memórias. E o ponto aqui é que a Mani, nesse processo de recuperar suas memórias preciosas, também recupera as memórias dolorosas dela. Os sentimentos ruins invadiram ela de quando ela presenciou a fome dos órfãos no orfanato, o terror dela ter sido segurada pelo Chiquiza e quase ter sido enforcada pelo Trombe, o medo de quando ela foi capturada em seu Panda Bus e colocada para beber aquela poção que colocou ela num coma de 2 anos, o sentimento de traição quando ela foi forçada pela Elegantina e o Anastasia a circular os santuários, a frustração quando ela foi recusada a possibilidade de obter o Gushisashi na biblioteca, a agonia e a ansiedade quando ela viu o Ferdinand ser envenenado, e não menos a negatividade de várias pessoas morrendo no campo de batalha e se tornando Facestones. Então, com isso, a Mine finalmente abre seus olhos. Aqui dá pra se dizer que o Ferdinand, devido à sincronização com a Mine e tudo, estava meio instável emocionalmente, em especial porque ele experienciou os sentimentos que a Mine voltou a recuperar pela família dela. E o Ferdinand, aflito, abraça a Mine, que tinha acabado de acordar, e pergunta pra ela se ela queria voltar a ser uma plebeia. O Ferdinand, por entender agora o quanto a Mani era feliz na vida que ela tinha antes e queria a felicidade, disse que eles poderiam seguir tudo como planejado até o casamento dos dois, a nomeação dela como Albi Alexandria e tudo, e depois de um tempo forjar a morte dela, alegando complicações na saúde dela por resquícios da situação presente. E ele disse que seria capaz de dar seguimento aos projetos dela, às indústrias e às construções das bibliotecas e tudo. Mas apesar de ser tentador, a Mani fala que não, porque apesar de ser tentador a proposta, ela não queria ser mais uma na sequência de pessoas que conseguiram suas felicidades a troco de jogar todo o trabalho em cima do Ferdinand. E o Ferdinand fala então que ela teria que fazer uma de 3 escolhas pro futuro dela, que no caso era voltar a ser uma plebeia e se casar com quem ela desejasse, ordenar a Elegantine, que era a Zende, cancelar o decreto real e encontrar um parceiro para ela, para governar o ducado com ela, ou manter o decreto real e a Mine se casar com ele. Porque ninguém comentou isso até agora devido à situação anterior da Mine, porque eles estavam no calor da batalha, mas o decreto real que determinava que o Ferdinand se casasse com a próxima Albi Arensbeck e adotasse a Letícia para que ela se tornasse a próxima Albi, ainda estava valendo. E vai rolar um sequestro de narrativa aqui, porque tava difícil para mim explicar esse momento e tudo, então vamos resumir a situação comum. A Mani e o Ferdinand concordaram em se casar. E para aqueles que quiserem saber o que rolou, acalme-se seu coração, porque eu vou dar uma traduzida e vamos ter um especial de leitura do capítulo, mas por enquanto esse resumo vai bastar. Voltando, a Mani também comenta que atualmente não tem como ela voltar a ser uma plebeia e ter uma vida normal no seu estado atual, porque querendo ou não, ela tinha mana para ser uma Zente atualmente e ela tem que achar algum lugar para jogar toda a mana dela. Além disso, ela só viveu 2 anos como plebeia.
ela entendia menos sobre ser uma plebeia do que sobre ser uma nobre, ela não tinha trabalho, ela não tinha ciclo social e não seria capaz de ajudar nas coisas próprias que seriam esperadas de uma plebeia qualquer. E tem um fato que agrava mais isso, que era, primeiro, que a Letícia provavelmente não teria um futuro muito feliz sem a presença da Mine ali, se é que me entende. A volta da Mine a ser plebeia implicaria que ela teria que abandonar seus atendentes, muitos deles que abandonaram tudo, seus ducados, suas famílias, para seguir ela, para não falar dos jurados que literalmente tinham suas vidas ligadas a ela. E a Mine sabe que no frigir dos ovos, para alguns atendentes dela, que seriam mais problemáticos de lidar, o Ferdinand poderia recorrer ao desvivamento para aquietar as coisas. Em suma, sobre os dois, essa foi a conclusão. No mais, como dito, fica acertado que a Mine ia adotar a Letícia. Passado esse momento, o Ferdinand carrega a Mine para fora do hall da fundação e passa ela para Lisaleta, ordenando que ela fosse limpa e colocada para descansar. No dia seguinte, depois de acordar a primeira noite bem dormida depois de dias, a Mine já começa a ser informada dos compromissos dela e como ela já estava no curso de preparar as coisas para o Entricon que ia ser feito, devido à visita da Elegantine que aconteceria logo. E a Mine, já para poder casar com o Ferdinand, para auxiliar ele nas tarefas de Albi mais diretamente. E a Mine fica tipo, peraí, mas eu só concordei com esse casamento ontem, não tinha como esperar mais um pouco não? E a resposta é não, porque tinha muita coisa para ser preparada nesse período de tempo. Mais tarde naquele dia, a Mine e o Ferdinand têm uma conversa com o Sylvester usando o espelho da água, onde o Ferdinand constata que, apesar de não estar 100% confortável com as feições como antes, a Mine, apesar do medo, agora conseguia, com algum esforço, interagir com elas. E a conclusão da conversa com o Sylvester foi basicamente de acertar as coisas para a Mine voltar para Ehrenfest, para ela se preparar lá até o momento de assumir de fato como Albi dali, e também sobre o acesso da galera de Ehrenfest ao dormitório de Alexandria. Visto que os atendentes da Mine ainda estavam registrados como cidadãos de Ehrenfest, de modo que eles não podiam entrar e ter acesso ao dormitório, o que era necessário para as preparações da conferência arquiducal que viria. Entre uma coisa e outra, os dois vão de um lado para o outro, o Ferdinand finalmente lembra do Raimund e de buscar ele no laboratório da Rede Shun. O coitado estava desavisado de tudo até o momento, e o Ferdinand arrasta a Mine para o laboratório dele, e eles preparam algumas coisas como as festões de casamento dos dois. A Mine aqui fica coçando a cabeça por um tempo para decidir a mensagem que ela iria colocar na Feistone, e depois de um tempo ela chega em Deixe-me bordar sua capa, que é o Tsugakirei da Sociedade Nobre. E tem um efeito a mais com o Ferdinand, porque, como sabemos, o Ferdinand teve sua capa tomada pela Verônica anos atrás, então ele nunca pôde receber uma mensagem dessa porque ele não tinha capa. Há 5 dias de ser performado o Entricon, a Mine tá levando uma vida ocupada e ela precisa desde já fazer alguns trabalhos operacionais do Ducado, além de lidar constantemente com a galera da nobreza que tentava ir até ela, só sendo um pouco aliviada pela Clarissa, que, por ser originária de Dunkerfelger, não estava enfrentando os mesmos problemas que os outros atendentes da Mine estavam, visto que eles estavam sendo lidos como pessoas de um ducado inferior. Sem contar que, no meio disso, a Mine seta alguns preparativos para a visita que a Elegantine iria fazer e detalhes das roupas que ela iria usar no dia do casamento dela. E entre uma coisa e outra, também é falado das preparações que estavam sendo feitas para o Entricon que iria ser performado daqui a alguns dias. E seguindo, a gente acompanha as preparações da Mine e companhia para a visita da Zente Elegantine que se aproximava. No meio disso, a Mine está fazendo várias tarefas administrativas, bem como mantendo contato com a Ehrenfest para receber algumas coisas de lá, além de preparar documentos que iriam se apresentar para a Elegantine durante a visita, como os novos esquemas de Alexandria, para mostrar que as construções relacionadas à Lais Neve tinham sido removidas do Ducado. Naquela tarde, a Elegantine chega e eles têm uma sessão de cumprimentos, e uma coisa que a Mine nota é que a cara da Elegantine tinha mudado nesse período, e ela tinha adquirido um olhar mais afiado, diferente do olhar de princesa que ela tinha antes, o que faz a Mine se perguntar o quão pesado era o trabalho de Zente. Depois disso, o grupo segue para comerem juntos e, obviamente, além da Elegantine, está o Ferdinand e o Anastácios. A conversa se inicia falando sobre uma série de documentos que o Ferdinand pede para a Elegantine assinar como forma de validar o casamento dele com a Mine. Rola uma situação complicada para a Mine, porque a interpretação que a Elegantine e o Anastácios tiram é que aquela peça era uma forma de validar algo que já tinha ocorrido entre os dois, dado a velocidade que a Mine tinha sido tingida. Mas os dois negam, e o Ferdinand disse que não, e que tinha tingido ela através de uma porção, visto que, se fosse pelos métodos que eles tinham em mente, teria demorado um pouco mais. Mas deixando essa conversa de lado, a Elegantine pergunta se, já que o Ferdinand iria manter o decreto real de se casar com a Mine, isso valia para o resto do contrato, e o Ferdinand diz que sim, e que assim que ele se casasse com a Mine, ele pretendia adotar a Letícia como filha deles e treinar ela para ser uma boa candidata a arquiduque. Aí segue a pergunta, e vocês, assim como o contrato diz, vão deixar a posição de Albi quando ela chegar à maioridade para ela assumir como Albi? E o Ferdinand corta dizendo que, olha,
O contrato falava sobre eu me casar com a Albi Arnsbeck, e eu estou fazendo isso. Falava sobre eu adotar a Letícia, e eu estou fazendo isso. Falava sobre eu educar ela, e eu estou fazendo isso. E falava sobre dar o posto de arquiduquesa de Arnsbeck para ela. Mas veja bem, Arnsbeck não existe mais, e o contrato não dizia nada sobre ela se tornar Albi Alexandria. Então essa parte não vai rolar. E o problema é que esse contrato tem uma continuidade que dizia a respeito ao Hildebrand e a Letícia se casando e se tornando arquiduques de um ducado. Aí o Anastácio sugere ignorar essa parte do contrato, mas Ferdinand dá uma comida de rabo neles, dizendo que não. Eles não deveriam trabalhar nessa lógica de dar a maior conveniência, mantendo o que convém e deixando de lado o que não era tão legal para eles, porque isso poderia gerar problemas no futuro. Contratos são contratos e deveriam ser mantidos. E o que o Ferdinand está dizendo implicitamente pro Anastácio aqui e pra Elegantine é que se foda, arranje um ducado pra esses dois governarem no futuro. Seu pai ficava dando o decreto real à moda caralho. Vocês não vão ter esse direito. Se uma coisa é decretada, vai ser levada até o final. Vocês têm o dever de bancar o que é dito e decretado. Seguindo para o próximo tópico, o casal real passa para Mine uma lista de todos os nomes de criminosos identificados depois de fazerem uma varredura nas memórias dos criminosos presos no evento da invasão de Laisnave, e a Mine recebe uma caixa com os medalhões de registro dessas pessoas e casta a magia do deus da escuridão e destrói seus medalhões. E enquanto a Mine tá na bad por isso, ela recebe um parabéns da Elegantine, visto que com isso ela provavelmente ser perfeitamente capaz de executar todos os deveres de um Albi. Então a conversa avança para a questão dos novos esquemas da cidade, e depois de uma checagem por parte do Anastácio e da Elegantine, o último tópico fecha e os dois partem. Chegado o dia de performar o Entricon, a Mine vai para a fundação e vai fazendo todo um processo elaborado para acessar a fundação do Ducado, que ela tinha acesso como Albi, e dentro da fundação, ela usa a varinha dela e o pó dourado que ela tinha produzido durante os problemas dela com a Mana Divina, e os esquemas para iniciar o processo do Entricon, que iria modificar o castelo, o quarteirão nobre, o templo e toda a periferia. Além disso, a Mine aproveita que ela tem seu próprio livro de Mechanora para fazer algo que geralmente precisaria do Zente ali para fazer, que era alterar o caminho de acesso à fundação, visto que os atendentes dela e mais uma galera sabiam onde estava atualmente, dada a raid que eles tinham performado para roubar a fundação. Além disso, cabe a Mine definir o novo acesso à fundação através do castelo, para além de um segredo que garantisse que só realmente um herdeiro legítimo fosse capaz de acessar o hall da fundação e se chegasse ali. Aí fica aquela parada, tinha que ser algo fácil o suficiente para não ser uma coisa adivinhada, mas específico o suficiente para a pessoa não acertar sem querer. E depois de pensar um pouco, a Mine definiu que o segredo seria as 5 leis da Biblioteca Economia, escritas em linguagem antiga, visto que ela queria que seu sucessor soubesse essas duas coisas. E as regras são: livros são para usar, cada pessoa seu livro, cada livro seu leitor, separa um tempo para a leitura, e a biblioteca é um organismo vivo. E depois de também definir uma penalidade para quem errasse a resposta, o processo finalmente estava concluído. E quando a Mine sai do hall, ela pode finalmente dar uma olhada na sua cidade de biblioteca e alegrar seu coração. Depois disso, começam os preparativos para a cerimônia de casamento da Mine, onde ela é toda enfeitada dos caralho pelos seus atendentes e tal. Para a cerimônia, de fato, iriam estar presentes, além da nobreza do Distrito Central, vários senhores de província, apesar da Mine ter liberado eles de participar. E uma galera de refresh, como Bonifácio da Florença ou Silvestre, visto que era muito difícil a galera de outros ducados, em especial a alta nobreza, arranjar tempo para comparecer em algo como casamento, visto que tinha toda uma questão de deslocamento e essas coisas. A Elvira, nesse meio tempo, se aproxima da Mine com seus óculos rosas para perguntar quando é que os dois se tornaram amantes, mas a Mine frustra todos quando fala que não tinha esses sentimentos românticos que a galera achava que ela tinha pelo Ferdinand. Mas definitivamente os dois estavam bem em fechar um relacionamento a esses moldes. De qualquer forma, a Mine segue para ter a última troca de palavras com seus atendentes e depois ela segue para a cerimônia em si, onde primeiro é comentado toda a justificativa para o casamento deles ali, como o casamento deles normalmente teria sido feito na conferência arquiducal, mas eles tinham recebido a permissão da Elegantine para fazer ali, e falam do decreto real que dizia que os dois deveriam se casar, e dada a argumentação para o público, vem a cerimônia de fato, onde ocorre a troca de questões de compromisso entre a Mine e o Ferdinand. E como dito, a frase que a Mine escreve para o Ferdinand tem toda aquela mensagem que eu tinha comentado sobre o Ferdinand ter tido sua capa tomada pela Verônica e tal, então tinha todo o peso a mais, além do próprio significado da frase em si. E quanto à frase do Ferdinand, ela era: Divina avatar de Mechanora e minha deusa da luz, sua radiância tem um brilho infindável que banha a escuridão. Perdi-me no balançar de seu véu, e sou incapaz de guardar meu Guedulu. Sou só capaz de esperar a queda da espada de Euligleb. Mas então você apareceu, minha deusa da luz. Desfez a melancolia e trouxe ordem ao meu caos. E o Ferdinand nisso compara a Mine a uma série de deuses e tal, mas o que realmente bate na Mine
é que o Ferdinand disse pra Hermione que prometia proteger o Ducado de Alexandria dali pra frente e também iria proteger ela. E a gente sabe de uma coisa depois de todos esses volumes, e a Hermione sabe disso depois de todo esse tempo, que o Ferdinand não faz uma promessa que ele não vai cumprir. E aqui a Hermione quebra e começa a chorar. E isso é engraçado porque é narrado que uma pessoa tava sorrindo de orelha a orelha vendo aquela cena. Aí eu vira. E bem, com a cerimônia finalizada, a Hermione e o Ferdinand vão gerenciar e organizar as coisas para a Conferência Arquiducal que se aproximava. Entre elas estava distribuir os broches para todo mundo do Ducado para eles terem acesso ao dormitório de Alexandria, visto que agora os antigos não valiam. Além disso, a Hermione explica o que iria se suceder das crianças que tiveram seus pais mortos durante o incidente de Laisneve, que basicamente iriam ser tratados como em Henry e eles iriam ser mandados para o templo, e a depender de seu desempenho, eles iriam ou não ser permitidos voltar à sociedade nobre. E quanto a Letícia, a Hermione explica que ela também seria mandada para o templo e iria permanecer lá até chegar o momento em que ela iria ser adotada pelo Ferdinand e a Hermione para voltar a ter o status de candidata a arquiduque. A Hermione também fala do futuro do Ducado, falando que anteriormente a Anisbeck estava conseguindo se manter relevante no reino comercialmente, muito graças ao seu único Ducado com um portão de fronteira aberto. Mas agora, com a volta do Grouch's Reich, os outros portões de fronteira iriam ser abertos, mas não havia nenhuma previsão em um futuro próximo do portão de Arisbeck ser aberto. E a Hermione fala que, por isso, o Ducado tinha que repensar sua produção econômica e fala de continuar as indústrias que ela tinha em Refresh ali, além de usar o laboratório que ela tinha criado para o Ferdinand para criar substitutos para o açúcar que eles importavam de Laisnave. E a Hermione segue falando dos planos dela para a indústria do Ducado, além de continuar falando sobre como ela pretendia aumentar a taxa de alfabetização da população para aumentar a produtividade deles. Além disso, ela aponta como o templo iria oferecer aulas também que poderiam ser tomadas pela nobreza, já que, como ela viu nas Playrooms, boa parte do defasamento da baixa nobreza era porque eles não tinham acesso a bons professores para educá-los. E fechado esses tópicos, a galera fecha a reunião com uma bênção. E fechado o momento, a Hermione vai ter alguns acertos com Sylvester, mas mais importante aqui é que ela vira pro Ferdinand e manda um. Agora, vamos ver como fica o laboratório e a biblioteca. Você tá me enrolando desde o Wickham. E o Ferdinand tenta argumentar, mas não rola. Eles começam pelo laboratório e a Hermione vê que já tinha uma série de coisas lá, em especial plantas. E o Ferdinand explica que isso era porque ele conversou com os nobres de Arinsbeck e viu que eles, mesmo antes de terem problemas com a galera de Laisnave, eles já estavam buscando substitutos para as pimentas e açúcares de Laisnave, apesar de ser um movimento marginal e feito principalmente pelos senhores de província. Mas indo para a biblioteca agora, o Ferdinand passeia por ela sendo apresentada a cada área dela. E o ponto principal é que o Ferdinand apresenta para Hermione uma sala que seria só dela, que tivesse todo o necessário para ela ficar confortável, descansar se necessário e etc. Mas o grande ponto ali é que o Ferdinand faz a Hermione criar uma hidden room só para ela, e antes que o Cornelius pudesse protestar, o Ferdinand empurra a Hermione para dentro e fecha a porta só com os dois. E a grande surpresa é que o Ferdinand prepara para Hermione um ciclo de teletransporte, e quando ela pergunta sobre o que ele se tratava, ele fala que era um teleporte que conectava a biblioteca com a casa da família dela na periferia. Claro, eles não tinham se mudado para lá ainda, mas ainda assim a Hermione fica feliz e abraça o Ferdinand e faz ele concordar que os dois iriam visitar a família dela quando o momento chegasse, porque eles nem sequer sabiam ainda que os dois tinham se casado. E o Ferdinand concorda em um momento meio de tsundere dele, pelo menos foi o que eu senti. Avançando, o Ferdinand está conversando com a Hermione sobre as preparações para ela voltar em Refresh, tanto porque tinham coisas que ela precisava acertar lá, quanto porque os atendentes dela iriam precisar se preparar mais, visto que as coisas tinham mudado muito, eram muito diferentes entre ela ser adotada na soberania como uma princesa e ela ir para outro ducado como uma albe de um ducado roubado. Além disso, o Ferdinand pega com a Hermione a joia que ele entregou para ela durante a cerimônia de casamento para converter ele em um colar, visto que ela, como uma moça casada, tinha que usá-lo, mais ou menos como um anel de casamento. No dia seguinte, a Hermione parte de volta para Renfest, enquanto o Ferdinand fica para acertar algumas coisas no ducado, arrumar algumas bagunças e principalmente usar a ausência da Hermione para aplicar algumas limpezas lá, já que a possibilidade da Hermione ser chamada a se manifestar seria um problema. Então, dado esse preset, a Hermione se vai. Chegando em Refresh, a Hermione se encontra com todos seus atendentes, apresenta outros e, assim como conversado anteriormente, a Judith fala que o pai dela não tinha aceitado ela se mudar para Alexandria, visto que era muito incerto, era um ducado instável, e a partir do momento que ela se mudasse para lá e virasse uma cidadã de lá, a família dela não iria ser mais capaz de dar nenhum suporte a ela, ou seja, ela iria ter que se associar com a nobreza desse ducado que teve tanto problema recentemente. Mas deixando isso de lado por enquanto, a Hermione conversa com a Charlotte, o Melchior e o Fidge que apareceram para recepcionar a chegada dela.
E eles dão pra ela uma atualização da situação atual e de algumas coisas. E a mãe acerta que ela tem que falar com os Gutenbergs dela sobre a nova reviravolta na vida dela, o básico. Além disso, a mãe fica de mexer com algumas coisas relacionadas à nova capa de Alexandria, mexer com algumas coisas que faltavam ser impactadas dela, e também de passar algum tempo com a Elvira e arranjar um tempo pra falar com a Aurélia. Então, chegando no quarto dela, a mãe pede pra marcar um encontro com as duas. Além de tudo, a Mani vai checar com os seus atendentes e ela recebe a notícia que o Hatmute não tinha vindo junto porque ele tinha decidido ficar em Alexandria para aprender mais sobre o Ducado para saber o mínimo necessário para atender na conferência arquiducal com a Mine. Porque lembramos que a Mine é cercada de casos especiais e um deles é o fato dela ter como atendente-chefe um cara que é poucos anos mais velho que ela, que é o Hatmute, quando numa situação normal ela deveria ser uma pessoa de mais idade, que conhece bem o Ducado, sua indústria, política, etc. Mas a Mine teve vários problemas que fez na hora de escolherem os atendentes dela optarem por pessoas com mais tendência à lealdade do que qualquer outra coisa. Por isso o Hatmute tinha corrido o trecho, porque mesmo ele sendo uma pessoa competente, ele ainda era muito novo e sabia pouco sobre o Ducado, de modo que já tinha uma galera do Ducado se aproximando, pretendendo tomar o lugar dele, contando que ele daqui a alguns anos fosse substituído. Então a coisa não tá fácil pro Hatmute, e principalmente se você considerar que a Alexandria, antiga Arensbeck, independente dos problemas recentes, ainda era um grande ducado e com pessoas muito capacitadas. E o Cornelius estava na mesma situação, ele tinha que correr o trecho porque tinha se chegado ao acordo que o atual chefe da Ordem dos Cavaleiros iria se manter, em especial depois que o Eckhard tinha recusado o posto, e o Cornelius não tinha nenhuma condição para entrar no cargo, mas o Cornelius tinha recebido a tarefa de acompanhar e aprender todo o funcionamento da Ordem e as pessoas e as dinâmicas delas. Então, setado isso, a Mine segue para começar uma série de testes para preparar a capa do Ducado e essas coisas, e depois de uma sessão de experimentações, em cima de uma receita prévia que o Ferdinand tinha mandado, elas finalizam e a Mine passa para os seus atendentes para eles entregarem para a Elegantine. Logo após isso, a Mine pega para estudar os materiais que ela trouxe de Alexandria, que explicavam mais sobre o Ducado e tal, além de receber por parte da Filane uma atualização como estavam as coisas com o Damuel, mas a Filane evita se aprofundar. Mais pra frente, a Marnie vai pra propriedade da Elvira pra se encontrar com ela. Também aproveita pra interagir com a Muriela e pra ver como ela tava, a vida dela. Visto que ela já tinha chegado à maioridade enquanto a Marnie tava desaparecida. Mas fechado esse ponto, a Elvira então chama a Aurélia pra conversa. De início, a Aurélia se espanta com a mudança na aparência da Marnie, visto que as duas não tinham se encontrado desde então. Mas então, passado isso, a Marnie fala pra Aurélia como estavam as coisas em Alexandria, antiga Arensbeck, já que a Aurélia era inicialmente de lá. A Marnie fala que alguns parentes da Aurélia tinham sido punidos por seus crimes, apesar deles não terem sido executados, já que a Meshanora tinha proibido isso. Então todos tinham perdido suas escatapes e iriam viver como baterias de mana. Mas, por outro lado, o pai da Aurélia tinha ido de Vasco, já que ele tentou reagir contra a galera de Lazy Navy. Mas antes que você pense bem dele, ele estava mancomunado com a Georgina em seus planos. Tanto que a Aurélia, ao ouvir o destino dele, falou que era um final melhor do que ele continuar vivo e encarar a punição pelos seus crimes. A mãe fica desconfortável ao ouvir a Aurélia dizendo que estava tudo bem o pai dela morrer, então ela pede para a Aurélia tirar o véu que ela se mantinha usando para ver sua expressão. No entanto, quando a Aurélia remove o véu, depois de alguma insistência, a Leonora foi quem se espantou com a aparência dela, dizendo que ela era idêntica à Gabriela. Aí você pode se perguntar, quem é essa Gabriela? Esse é o nome da mãe da Verônica, que é a mãe do Sylvester. Aí você se pergunta, como a Leonora conhecia a Gabriela? E principalmente, seu rosto de quando ela era jovem. E a Leonora conta que ela é uma Lazy Gang, e dado a história que eu já contei em alguns volumes atrás, seus antepassados com um profundo asco, ódio da Gabriela e tudo que ela fez e deu base para o que veio a ser a Verônica, tiveram a seguinte ideia. O que a gente faz quando a gente odeia muito uma pessoa? Você manda pintar um quadro gigante dessa pessoa, coloca numa parede onde todo mundo que passar vai poder olhar, para todo mundo lembrar a cara da vaca que causou a decadência da sua família. Mas seguindo, a Aurélia pergunta pra Marnie se ela tava ali, porque já que o pai dela era um criminoso, então tinha a possibilidade da Marnie estar ali pra puxar a corda das punições por associação e chegar ali, obviamente, na Aurélia. Mas a Marnie fala que não era esse o caso e que ela não iria cometer os mesmos erros do Grande Expurgo. E a Aurélia fica mais calma com a situação, dado a fala da Marnie.
E a Elvira comenta, então, com a Aurélia, que no pior dos casos, ela iria assumir o filho da Aurélia como sendo seu. Mais ou menos nos moldes que ela fez com a Mine, porque, novamente, criança que não existe não tem pai. Se não tem pai, qualquer um pode ser o pai. Mas tudo acaba bem e a Elvira aproveita a situação para chamar a Mine para apresentar a ela o filho da Aurélia, já que ela nunca tinha visto ele até o momento. Seguindo, a Mine vai para uma conversa com a Elvira, onde elas vão repassando algumas coisas, entre elas o casamento da Leonor e do Cornelius, que iria ocorrer em breve, já que o Cornelius começava a receber propostas de casamento das moças de Alexandria. O Hatmute estava na mesma situação com a Clarissa, como sabemos, a Clarissa estava atuando ali como atendente da Mine de Penetra, já que ela era oficialmente ainda nem cidadã de Renfest ou de Alexandria. Mas o grande ponto é que a Mine conta o que aconteceu com o Eckhard e a Angélica, que novamente reataram o noivado deles, e eles vão se casar. E a Elvira tá um pouco decepcionada com aqueles dois, dado com quanto desapaixonados eles são. Mas a Mani comenta que no fim eles eram um bom par, já que a Angélica não tava ligando muito pra essa parada de casamento. E no lado do Eckhard, qualquer mulher que fosse entrar na vida dele tinha que ficar de boa em ficar em terceiro lugar. Primeiro o Ferdinand, depois a Mani, aí a esposa. Aí, ou seja, deu match os dois. A Elvira vai dar alguns conselhos pra Mani, já que, novamente, essa é uma das poucas oportunidades que elas vão ter de conversar abertamente dali pra frente. Ela fala de como reunir informações, como não depender 100% do Ferdinand em vários assuntos para evitar ser alienada. Ela fala de como lidar com as relações que ela iria precisar desenvolver com a nobreza, já que é sempre importante ter contatos para se manter bem informada e influente. E isso era especialmente importante para Mani, que podia ter escapado de virar princesa, mas agora ela iria ser a primeira mulher arquiduquesa menor de idade. E seguindo, a Elvira comenta sobre ela e o Ferdinand, mas a Mine reitera que ela não tinha nenhuma paixão romântica ou coisa do tipo pelo Ferdinand, e que tinha concordado com o casamento para que os dois pudessem fazer parte da mesma família. Mas aí a Elvira lembrou a gente de uma realidade que a gente já tinha se esquecido no meio da conversa sobre casamento por amor. Lembra do tamanho da Brigitte? Amor no casamento é um dos itens opcionais nesse mundo. No geral, se o marido é uma boa pessoa, já tá de bom tamanho. Se tiver uma boa reputação, dá glória. E o fato da mãe querer ainda estar na mesma família é um puta privilégio. E aí a Elvira termina dizendo que se der tudo certo, o amor vem com o tempo. Ou não. Mas ela termina dizendo pra Mine que, primeiro, ela ia escrever uma história com a Mine e com o Ferdinand como personagem. E seguindo, que ela desejava que a Mine encontrasse a felicidade maior do que ela fosse dar para ela em seus livros. Depois disso, a Mine vai pro templo para encontrar com seus atendentes e orientar eles sobre as coisas dali para frente. Quem iria com ela, quem iria ficar, quem iria posteriormente, como a Mine queria que eles fossem para lá, para tentar aplicar a mesma coisa que eles fizeram no templo ali, no templo de Alexandria. E depois disso, a Mine vai dar uma passada no orfanato, onde ela vai se encontrar com a Délia. A Mine encontra e conversa com a Délia, que disse que agora entendia como a Mine se sentia sozinha e não queria deixar sua família. E conversa com a Mine sobre como ela se sentia imponente no estado atual das coisas, como ela não podia simplesmente ajudar o Dirk em nada. Então a Délia traz à tona o contrato que foi elaborado tanto tempo atrás que servia para ligar a Mine ao Dick, como forma de proteger ele de qualquer problema que fosse acontecer. Mas a Mine fala que, infelizmente, diferente do momento em que foi feito, a Délia não deveria usar aquele contrato e que ela não deveria mais confiar nela para resolver os problemas do Dirk, porque ela agora era arquiduquesa de Alexandria e o que era mais provável é que se ela usasse aquele contrato agora, ela iria criar problemas muito maiores e iria agravar a situação do Dirk. E a Mine fala que, se fosse o caso, a primeira pessoa que a Délia deveria confiar é o Melchior para resolver os problemas. E a Délia entende que o que a Mine tá falando, visto que no passado, grande parte do problema que rolou foi porque a Délia confiou nas pessoas erradas para resolver o problema. E no final, a Mine diz pra Délia que o Dick tinha saído do orfanato para proteger ele do lado de fora e da nobreza. Mas a Mine precisava que a Délia continuasse a proteger o orfanato do lado de dentro, porque mesmo sem a interferência dos nobres, aquele lugar ainda poderia degringolar internamente. Em especial, porque a Mine estava levando muita gente que fez parte da administração de lá para Alexandria. Então, tinha que ter pessoas lá para manter o lugar funcionando. Seguindo, a Mine vai conversar com o Melchior e conversa com ele sobre o gerenciamento do templo e como ele iria funcionar dali pra frente. Como o Henry confiou muito na capacidade de mana da Mine para o funcionamento dele, sobre como eles poderiam contornar essa falta de mana. E a Mine lembra o Melchior que ele deveria comentar com o Sylvester que eles deveriam requisitar a soberania, o Templo da Soberania, que devolvesse os Padres Azuis de Refreshing, além de alguns outros detalhes. E depois disso, a Mine vai para uma conversa com os Gutenbergs, onde ela acerta o transporte deles para Alexandria, além de clarificar o que rolou, visto que eles inicialmente estavam se preparando para ir para a Soberania, depois foi avisado que eles iriam para Arensberg, agora eles iriam para um lugar chamado Alexandria.
E depois a Mani explica mais ou menos o que rolou, ela acerta as coisas como transporte, como eles iriam chegar lá, e principalmente o calendário de toda essa contenda, além de pedir para eles que levassem consigo alguns padres cinzas, visto que não dava para deixar eles irem por si. Depois disso, a Mani vai pro castelo, onde ela acerta as roupas que ela iria vestir nos eventos que viriam, e ela conversa com a Charlotte para agradecer algumas coisas que ela estava fazendo para aliviar a barra das coisas que a Mani tinha que fazer em relação aos seus atendentes. E quanto a Florência, ela estende para Mani um bloqueador de som para que as duas pudessem ter uma conversa mais particular. A Florência fala como ela se sentia em relação a Mani, ela pede desculpa por nunca ter conseguido desempenhar o papel que se esperava dela como mãe, de modo que ela nunca conseguiu dar uma educação apropriada para ela, já que a Mani sempre estava ocupada e tal. E do lado da Mani, ela agradece a Florência por tentar educar ela no que podia, nunca ter forçado ela nada que ela não queria fazer, em especial nessas paradas de educação e socialização. E as duas fecham esse momento, e a Mani aproveita para reafirmar a Charlotte que não importava para onde ela iria, as duas ainda eram irmãs, eram para sempre irmãs. Depois disso, a Mari vai pra propriedade dela pra fazer a limpa lá. E terminadas as coisas que só ela podia tocar e empacotar, ela se senta e conversa um pouco com o Lys Feng, que provavelmente eu não citei o nome dele até agora, depois de 33 volumes de novel, mas em suma, ele é um dos nobres que tem um nome jurado ao Ferdinand. De modo que ele era o responsável por guardar e cuidar daquela propriedade que era do Ferdinand. E quando o Ferdinand partiu para Hernesbeck, ele deixou o Lys Feng em Ehrenfrecht, considerando que era melhor para ele, que permaneceu cuidando daquela propriedade. E nesse período ele conversa um pouco com a Mani sobre a trajetória do Ferdinand em relação àquela propriedade, que assim como a Mani, depois de receber ela, o Ferdinand não colocava muitos pés lá. Ele recebeu aquela propriedade quando ele chegou no 4º ano da Academia Real, meio como uma preparação para o futuro dele, que o Alfred, o antigo arquiduque de Ehrenfest, estava fazendo para quando ele se formasse. E com a piora da saúde do Alfred, geral começou a mover os pauzinhos para colocar o Ferdinand no posto de comandante da Ordem dos Cavaleiros, com o Cassete cedendo o posto para ele, onde o Ferdinand atuou por um tempo. E somado isso com o cancelamento do casamento que o Ferdinand iria ter com a Magda Helena, o Ferdinand viu que aquilo não era para ele e tomava muito tempo dele que ele queria usar para mexer com pesquisas e coisa do tipo. E com a morte do antigo arquiduque, o Ferdinand acabou indo pro templo, pelo conselho do Sylvester. E quanto a Lys Feng, ele que queria tanto servir ao Ferdinand, ficou preso àquela casa, cuidando dela pro seu Lorde, apesar dele nunca ir lá durante todos esses anos. Fora em casos raros, em que ele tinha coisa para resolver no quarteirão nobre. E o mesmo rolou com a Mine. O Ferdinand mandou ele ficar lá para servir a Mine naquela casa, mas a Mine nunca ia lá. Tipo, coitado do Lys Feng. Mas agora ele tava feliz que agora ele iria voltar com a Mine pra Alexandria pra se juntar ao Ferdinand. Tanto que na hora de fechar as portas da propriedade vazia, enquanto a Mine tava meio triste por fechar aquela que foi a sua primeira biblioteca, o Lys Feng tava muito feliz de estar se despedindo daquele lugar onde ele não pôde fazer nada além de esperar gente que nunca vinha. Depois disso, a Mine vai pro castelo, onde ela ajeita as coisas pra já mandar elas via teletransporte pra Alexandria. Lá ela manda chamar, a galera queria ter tempo para se despedir e principalmente ela se despede da Rihanna, que serviu a ela todo esse período em que ela esteve em Ehrenfest. A Mine agradece ela por sempre ter estado perto para mostrar a ela como ela deveria se portar e tal. E as últimas palavras da Ariada para Mine, visto que provavelmente iria demorar muito tempo até as duas se verem de novo, dada a situação complicada de Alexandria, é que a Mine se lembrasse que agora ela é uma arquiduquesa e seria tratada dali para frente como uma adulta e não uma mocinha. E isso significava que dali para frente ninguém mais iria poder ficar dando bronca nela. E então ela tinha que ser muito madura dali para frente. A Mine também tem um momento conversando com a Charlotte, o Wilfried e o Melchior, onde eles reafirmam entre si que tá tudo bem e que eles iriam continuar sendo irmãos independente da distância e que não é como se eles fossem desaparecer e pelo contrário, agora ela seria muito mais simples de contactar do que caso fosse o caso dela ser adotada pelo rei. Então, depois da Mine se despedir do Bonifácio, ela agradece a todos os presentes, como ela foi bem recebida pelo Sylvester, apesar de ser uma plebeia em seu nascimento, por ter sido bem tratada pela Florência, apesar de não ser filha dela, não caindo na mesma situação que o Ferdinand, por ela ter conseguido ter boas relações com seus irmãos, a Charlotte, o Wilfried e o Melchior, também agradece o Bonifácio, que sempre fez tudo que estava ao alcance dele por ela, e com isso a Mine entra no ciclo de teletransporte e se despede de todos, lançando uma bênção, já que aquela era a última vez que ela estaria naquele castelo como uma nobre de Ehrenfest. A Mine então chega no dormitório e começa suas preparações para a cerimônia que estava por vir. Lá ela tem uma conversa sobre algumas coincidências que estavam rolando, mas o ponto principal aqui é a conversa que ela tem com alguns atendentes, em especial a Judith, já que ela não tinha sido permitida acompanhar a Mine para Alexandria. E depois de ouvir algumas considerações da Ottilie, que é outra atendente da Mine que eu não citei o nome muito, né, ao longo de todos esses volumes, mas basicamente, seguindo, ela que tinha levantado anteriormente,
ela ainda tá mais incerta ainda da decisão. E a mãe pergunta pra ela o que ela pretendia fazer dali pra frente, se ela pretendia ficar em Renfest ou se ela pretendia se tornar, quando ela se tornasse uma adulta, se mudar pra Alexandria. E como dito, a Judith tá um pouco confusa sobre o que caminho ela iria seguir. E depois de uma conversa, a Marnie aconselha pra ela que ela pensasse com calma, já que ela tinha tempo pra fazer essas escolhas, pra ela não tomar uma decisão que ela fosse se arrepender, em especial porque ela, diferente de alguns atendentes da Marnie, tinha essa escolha de ir ou não. Seguindo, a Marnie vai para uma conversa final com Damuel e F-Line sobre como eles deveriam gerenciar o tempo e quem eles poderiam pedir ajuda, caso precisassem. Passado isso, a Marnie se encontra com o Sylvester, a Florence e a Brunhilde, onde primeiro a Marnie se desculpa com a Brunhilde, visto que parte do motivo dela ter aceitado ser esposa do Sylvester foi para resolver conflitos entre as facções, em que a Marnie iria ser usada como esse elemento de expiação, mas a Brunhilde fala que estava de boa e que ela não se arrependia das escolhas que ela fez. Além disso, o Sylvester termina de repassar alguns últimos elementos administrativos com a Marnie e finalmente chega o Ferdinand para levar a Marnie. Então, a Marnie, como representante do grupo, se despede de todos de Renfest e o Sylvester faz o mesmo, com os dois lados jogando bênçãos uns para os outros, mas a despedida é temporária, visto que eles vão se encontrar na conferência arquiducal que está por vir. Indo para a cerimônia de inauguração, o primeiro que a Marnie vê é o Troelco, recebendo o cumprimento de várias pessoas como se ele ainda fosse o rei, e chama a atenção da Marnie que ele estava acompanhado da Magdalena, sua terceira esposa, e quando a Marnie pergunta o que aconteceu com a Halfrida, a maneira respondida de que, como a Halfrida foi quem indicou Halbrand como comandante da Ordem dos Cavaleiros da Soberania, rolou uma troca de cadeiras, principalmente porque o Traorco considerou que seria um problema para a imagem dele se ele se mantivesse com a Halfrida como primeira esposa. E por isso a Magdalena tomou seu lugar. E quem fala isso é o Sigvald, que está muito desgostoso com a situação, visto que a Halfrida é a mãe dele. Ele ainda completa falando, abre aspas, tudo pela imagem. Quem se importa com as pessoas que te apoiaram durante todos esses anos, né? Fecha aspas. Mas o Ferdinand responde que não, que essa troca foi feita porque a Magdalena participou da batalha contra a Liza Navy e que ela, por ser anteriormente uma terceira esposa e ter ficado ausente dos problemas políticos, ela ia ter um posicionamento melhor na hora de lidar com a população do novo ducado deles. Visto que o novo ducado do Troelco é basicamente composto por ducados que ele jogou na merda com a Guerra Civil, sem contar que a Halfrida iria poder ter na posição de terceira esposa uma vida mais fácil e iria poder agir na sombra, sem ser tão alvo de críticas, visto que teria muita pressão sobre o Troelco e a Magdalena dali pra frente. E depois disso, o Sigvald foi chamado e entrou no auditório da cerimônia. Logo após isso, a Marnie foi chamada. E aqui foi um momento difícil para Marnie, porque ela encarou muito mais rejeição por parte das pessoas presentes, dos arquiduques, do que ela esperava. Em especial porque agora eles não tinham um olhar de admiração de quando ela estava envolta pela mão da Messionora. Além disso, quando ela chega no altar e quando a Elegantine está executando o processo de entregar para ela a capa dela, do ducado dela, de explicar a simbologia do brasão do ducado dela, algumas vozes se levantam na multidão para falar que não havia precedentes para isso, uma menor de idade virando Albi. E ela não exibia as qualidades divinas de antes para isso. Mas a Marnie, depois de refletir toda a sua trajetória, a sua vida, a sua dificuldade como plebeia, os desafios que ela viveu como Padre Azul, tudo que ocorreu para ser adotada pelo Sylvester, as dificuldades que ela encarou para obter os ingredientes para o jurev dela, as aventuras dela na Academia Real, que alternaram entre reuniões com a realeza e ditters com Don Kefelgen, o processo dela de invadir um ducado, lutar uma guerra e ser possuída por uma deusa. Ela vê que aquela situação era muito pequena. Porque tudo isso, toda essa trajetória dela foi para conseguir sua biblioteca. E agora ela tinha Alexandria, sua cidade e biblioteca. E não tinha por que ela hesitar em defender seu sonho. Então a Marnie se vira pra multidão e fala para todos que a questão dela virar uma Albi de Alexandria não tinha nada a ver com ela ter virado o Avatar de Messionora, mas porque ela tinha invadido Ironsbeck e roubado a sua fundação. E qualquer idiota sabe que isso fazia dela uma Albi legítima. E ela ainda complementa dizendo que se não tinha precedentes para a situação dela, ela era agora o precedente. Além disso, as pessoas que levantaram essas reclamações eram todos de ducados menores e intermediários, visto que as pessoas dos grandes ducados sabiam a dimensão real do que estava acontecendo ali e nenhum deles se manifestaram. E a mãe, para terminar de fechar a boca de todos, levanta a mão na frente de toda a plateia e chama Grushishach, mostrando para todos que ela possuía o Grushishach e ela finaliza dizendo que por isso ela sabia mais sobre o reino e os ducados do que os próprios Albis ali. E fecha dizendo, então, que prossigamos com a cerimônia. A Marnie, que começou essa história como uma filha de um soldado, com nada além de seu nome, agora era uma arquiduquesa com um livro de Messionora e com autoridade sobre o rei. Indo pro epílogo, aqui a gente tem a perspectiva do Lutz e como ele decidiu ir para o novo ducado, Alexandria, o mais rápido possível, mesmo tendo que fazer sua cerimônia de chegada da idade longe da sua família.
Assim, ele acompanhou a Tully, sua noiva, para o novo ducado. Então, ao começar a vida em Alexandria, o Lúcio se surpreende pela receptividade das pessoas aos Gutenbergs. Isso porque os nobres todos estavam atualmente buscando formas de se conectar à nova Albi, e por parte dos plebeus, por causa da magia de larga escala que a Mine lançou, de modo que todo o ducado se renovou, as florestas ficaram mais produtivas, os oceanos ficaram cheios de peixe, e por isso a Mine era bem quista pelos plebeus. Depois disso, passado um tempo, todos têm uma reunião mais particular em que estão todos presentes. A Eva, o Gunther, a Tully, o Camille, o Lutz, o Beno, o Mark, e a reunião tá indo bem, mas em certo ponto todos ouvem o bater da porta, e a galera se pergunta quem tinha chegado, visto que estavam todos ali. E depois de um período, entra na sala a Mine, pegando todos de surpresa. E logo em seguida, entra o Ferdinand. A maioria fica um pouco assustado com a situação, e a Mine aproveita para falar que dali pra frente ela poderia voltar a usar o seu nome, visto que o contrato que pedia ela e separava ele só valia em Refrest, e ela não pretendia renovar ele ali em Alexandria. Além disso, ela apresenta a todos o Ferdinand como seu noivo, o que pega boa parte da audiência de surpresa. Isso porque a outra parte já imaginava a informação privilegiada da Tully no modo fofoqueiro, naquele momento da Mine com a Hannah-Laura. E rola um momento da Tully fazendo graça da Mine, porque a Mine joga aquele papo. Ah, mas eu gosto dele como família, e todo mundo tá olhando os protestos da Mine pensando, desse jeito de garotinha apaixonada, essa daí acha que engana quem? E depois disso a Mine agarra o coitado do Camille, que tava sem entender nada na situação. Depois disso a Mine vai pro Gunther e a Eva manda Mine, vai deixar seu noivo na porta? E a Mine vai lá e carrega o Ferdinand pra dentro, com o Ferdinand mandando do jeito de tsundere dele. Não, eu tô bem, ficar aqui na porta, tá tudo bem. A Mine põe o Ferdinand pra dentro e no meio disso ela conversa como ela tava ali às escondidas e que ela queria ver como a cidade era e talvez ela tomasse cuscuz silvestre de ficar zanzando pela cidade. E enquanto a Mine tá tendo seu cabelo arrumado pela Tully, ela é informada que o Lutz e a Tully iriam se casar, o que faz a Mine ficar revoltada, que ninguém tinha contado isso pra ela. Mas eles dizem que nunca tinha achado o momento ainda. E finalizado o novo cabelo da Mine, ela pergunta como tinha ficado pra todos e o Ferdinand fala, abre aspas, não ficou ruim. E isso revolta o Gunther, que chama o Ferdinand pra briga, falando, como assim não ficou ruim? Ela é a coisa mais linda desse mundo. E o Ben, o Lutz, o Mark, todos gelam vendo aquela situação e como o Gunther falou com o Ferdinand que era um nobre. Mas o Ferdinand, vendo aquela reação, falou pra todos que a mãe tinha salvado ele de várias formas e tinha ensinado pra ele o que é uma família. E que ele via como eles, os pais dela, tinham criado ela com muito amor e cuidado. E que ele queria que eles, assim como ela, aceitassem ele como parte da família. E nesse pedido, o Ferdinand não estava pedindo para que eles se juntassem a ele, mas ele estava humildemente pedindo para ele poder fazer parte da família deles. E o Gunther, dado isso, bebe do vinho do mesmo copo que o Ferdinand e pede para ele cuidar da Mine. E depois de uma tarde de comemorações, chega a hora deles irem, e a Mine e o Ferdinand prometem voltar, com o Ferdinand combinando que eles trariam o vinho da próxima vez. E com isso, finalizamos a Ascendência Bubblegorm. Muito obrigado a todos que acompanharam essa série, esse último volume. Foi mais de 3 anos fazendo esses resumos. Obrigado a todos e falou, até a próxima!